Olá, irmãos e irmãs caríssimos, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro, 26ª semana do Tempo Comum, e hoje a Igreja nos convida a celebrarmos os santos anjos, os nossos guardiões, o nosso anjo da guarda. Todos nós o temos conosco, todos nós recebemos de Deus, no dia em que fomos formados no ventre de nossa mãe, um guardião que nos acompanha, mas é preciso ouvir a voz desse companheiro. E eu quero te convidar hoje, na festa dos Santos Anjos, a meditar comigo a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, veja, os discípulos estão ali com Jesus e, de repente, um deles pergunta: quem é o maior no reino dos céus, Senhor? Entre nós que cá estamos, quem de nós será mais honrado na eternidade? Vejam, a lógica dos discípulos é a lógica do mundo. Mesmo estando com Jesus, mesmo ouvindo as suas pregações, seus ensinamentos, mesmo participando de tantos milagres que eles ali testemunharam Jesus realizar, eles ainda têm uma mentalidade terrena e pequena, uma mentalidade medíocre. Estão pensando como todos: o que eu vou ganhar? Quais são os benefícios e vantagens que eu terei te seguindo? Jesus, na sua pedagogia divina e humana, traz para perto de si uma criança, coloca no seu colo, certamente estava rodeado por uma multidão de pessoas, e diz: olha, estão vendo essa criança? O maior no reino dos céus é quem se faz como esta criança, ou seja, aquele que é simples, aquele que não deseja postos, aquele que não quer ser visto, aquele que não quer ser lembrado, aquele que não quer estar na vitrine. Esse é o maior no reino dos céus. Aquele que tem consciência da sua miséria e pequenez, da grandeza e da infinitude de Deus. Esse é o maior no reino dos céus. Ora, irmãos e irmãs caríssimos, quantas vezes nós também agimos desse modo? Na vida profissional, na vida familiar, agimos assim entre os nossos amigos e, infelizmente, trazemos esses comportamentos e atitudes para dentro da igreja. Uns querendo ser maiores que os outros. Isso acontece entre os leigos, acontece entre o clero, acontece nas comunidades religiosas. Onde há homens e mulheres, há o pecado. Nós sabemos disso. E onde há o pecado, há as suas consequências nefastas, que muitas vezes destroem verdadeiras obras de Deus por conta da vaidade e do desejo de grandeza. Ora, nós precisamos renunciar a tudo isso. E por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Deus não vai nos abençoar se nós trilharmos esse caminho. O caminho da superioridade, o caminho do ser melhor que os outros, do achar-se pronto para tudo e para todos. Ora, caríssimos, nós, quando nos olhamos de verdade, quando temos a maturidade e a consciência suficiente para nos examinarmos, nós descobrimos que não somos nada, que somos um monte de pó. Sem a graça de Deus, sem o seu Espírito, sem a sua misericórdia e bondade, o que seria de nós? Nada. Seríamos de fato aquilo que acabei de dizer, pó. Nós sabemos que se Deus tira de nós o seu Espírito, nós retornamos ao pó. E, portanto, se nós somos apenas pó, por que querermos mostrar ao mundo que somos melhores que os demais?
Por que essa briga, essa luta por poder? Por que essa vaidade tão exasperada nas nossas atitudes? Ora, sejamos como a criança. Se nós tomarmos a história do povo de Deus, Deus sempre esteve ao lado dos pequeninos. Basta ver que Deus fez seu povo, reuniu a sua nação de um monte de escravos. Basta tomar consciência de que o próprio Deus, quando desceu à terra e caminhou entre nós, não veio na figura de um rei poderoso com seus exércitos e suas riquezas. Não. Esteve entre nós na figura humana de um carpinteiro, um artesão, um trabalhador, um homem simples. Se Jesus é simples, por que eu e você queremos ter aspirações de grandeza? Por que queremos viver de um modo que não nos cabe, que não é o que Deus deseja para nós? Ora, aqui entra a devoção e a certeza da presença do anjo da guarda na nossa vida. Quantos foram os santos e santas que se deixaram guiar pelo seu companheiro espiritual? Padre Pio de Pietrelcina, Teresinha do Menino Jesus, tantos homens e mulheres, São Geraldo Magela, que ouviam a voz do seu anjo da guarda, que davam a ele a importância devida, que muitas vezes se livraram de pecados imensos que lhe trariam a condenação eterna porque ouviram a voz desse guardião angélico que Deus nos deu. Ora, você tem intimidade com o seu anjo da guarda? Você reza a ele todos os dias? Você ouve as locuções interiores que o seu anjo lhe dá? Você percebe na sua consciência os puxões de orelha que o seu anjo da guarda faz para te livrar do caminho do mal? Irmãos e irmãs, há ao nosso redor e combatendo por nós uma multidão de espíritos de luz, de seres do bem que Deus criou para nos guardar. E nós precisamos permitir que esses anjos, que esses companheiros celestes combatam por nós. Nós não podemos nos permitir caminharmos a sós. Outro dia, rezando ao meu anjo da guarda, eu lhe dizia: Santo anjo, meu guardião, por favor, faça algo, eu lhe dou a liberdade, faça algo que me evite pecar. Me dê um beliscão, me dê um pontapé, me derrube, puxe a minha orelha, de forma física mesmo, se o Senhor perceber que é necessário para que eu não caia em pecado. Mas, por favor, ajuda-me. Eu quero ser um desses pequeninos que um dia estará diante de Deus vendo a sua face. Eu quero. Então, irmã e irmã, eu te convido hoje a pedir ao seu anjo da guarda essa graça, de ser de fato guiado por ele. E eu queria te convidar a concluir comigo essa meditação de hoje, rezando ao nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.